Olá, queridos. Pastor Guilherme aqui para mais um vídeo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado. Já peço do início que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de amigos que você tiver, porque eu tenho uma palavra direcionada para você, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme escreveu João, lá no capítulo 8, no versículo de número 10, onde o nosso Senhor vai fazer uma pergunta para uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí ele vai fazer a pergunta que é a seguinte, olha só. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, ou onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí no verso 11 é a resposta da mulher dizendo: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Para você entender o contexto do que está acontecendo aqui, essa mulher, ela foi pega em flagrante adultério. E os homens que a pegaram em flagrante adultério levaram ela diante de Jesus. E ao levarem ela diante de Jesus, fizeram uma pergunta para o mestre. Mas entenda só, eles não fizeram a pergunta para o mestre porque eles queriam cumprir a lei de Moisés. Não, não foi por isso. Eles fizeram uma pergunta para o mestre porque eles queriam pôr Jesus à prova. Eles queriam pegar Jesus em alguma falta ao ponto de ter o que acusar Jesus. Por quê? Porque se Jesus fala para apedrejar a mulher naquele instante, ele iria contra a lei de Roma, que ninguém poderia decretar uma morte dentro da cidade sem o consentimento dos romanos. Agora, se ele diz para não apedrejar a mulher, ele já iria contra a lei de Deus, que era a lei de Moisés. E na lei de Moisés, sim, estava ordenado apedrejar até a morte fora da cidade todo aquele que fosse pego em flagrante adultério. Porém, para você notar que a intenção deles não era cumprir a lei, mas era pegar Jesus em alguma falta, nota-se que eles trouxeram só a mulher. Ora, se ela foi pega em flagrante adultério, eles deveriam ter trazido o homem também. Porque na lei de Moisés dizia que quem deveria ser morto era a mulher e o homem. E na história, cadê o homem? Então a intenção deles nunca foi cumprir a lei. A intenção deles era pegar Jesus em alguma falta. Só que ninguém pega Jesus em falta nenhuma, porque o nosso Senhor é cheio de sabedoria e graça. E o Senhor faz algo que faz eles perderem a paciência. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Ao escrever no chão e demorar para responder, os homens gritam com o Senhor e dizem: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor o que diz? Vai falar alguma coisa ou não vai? Em outras palavras, vai dar o veredito ou não vai? E o Senhor, cheio de graça e sabedoria, se levanta, olha para aqueles homens que estavam com as pedras na mão e dá uma sentença e fala: se vocês não tiverem pecado, podem atirar a pedra. Ou, quem não tiver pecado, seja esse o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz, ela vai contando, se você ler o texto a partir do capítulo 8 de João, que as pessoas e os homens, dos mais velhos aos mais jovens, começaram a largar as pedras, virar as costas e ir embora, ao ponto de não sobrar ninguém. Pelo fato de não ter sobrado ninguém, sobrou ali, e foi a passagem que nós lemos, somente Jesus e a mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, foram todos embora. Porém ficou um ali, diante daquela mulher. E a única coisa que Cristo determinou para que se tacasse a pedra é que a pessoa não tivesse pecado. Ou seja, estava diante daquela mulher alguém que não tinha pecado. Cristo nunca pecou. Ele era o único digno de tacar pedra naquela mulher. Ele poderia pegar pedras e tacar naquela mulher até ela morrer. Mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele disse: nem eu tampouco te condeno. E isso é algo que se acontece nos dias de hoje. João capítulo 3, o Senhor vai dizer que ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo não veio trazer destruição para nós, ele veio trazer salvação. Ele quer salvar o perdido, ele quer salvar o pecador,
Ele quer salvar o adúltero, o que está viciado na cachaça, aquele que está afundado na droga. Você que está vendo esse vídeo e é alguém viciado na droga, na cocaína, na pedra de crack, na maconha, saiba que Deus veio para perdoar você e livrar você desse vício. Cristo, ao invés de pegar, ele é o único digno que poderia ter pegado em pedras para nos atirar por causa dos nossos pecados. Ele trocou a pedra em sua mão pelo prego encravado no madeiro. Jesus encravou o prego na sua mão, no madeiro, ao invés de pegar pedra para atacar em nós. E essa, irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, é a maior atitude de amor e a maior atitude de graça que nós poderíamos receber em nossa vida. E é por isso que Salmo 63, verso 3, é o meu versículo preferido, que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Nós não podemos fazer outra coisa hoje a não ser louvar o Senhor pelo que Ele fez. Por ter todos os requisitos para nos apedrejar, por ter todos os requisitos como santo para nos rejeitar, mas ao invés de deixar a porta da salvação trancada, 7 chaves, para que a gente não pudesse entrar, essa porta de salvação, quando nós precisávamos dela, não estava aberta, ela estava escancarada. Cristo escancarou a porta para que nós pudéssemos entrar à presença de Deus. E nós entramos à presença de Deus cheio de falha, cheio de erro, cheio de pecado, e ao invés de Ele colocar a mão e nos jogar para longe, Ele abriu os braços naquela cruz e nos acolheu. Ele perdoou as nossas transgressões, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Só que quando Ele leva sobre si as nossas iniquidades, quando Ele olha para essa mulher adúltera, e Ele diz que nem Ele condena aquela mulher, Ele dá uma ordem para ela. Porque da mesma forma que Cristo veio trazer graça e perdão, Ele também veio trazer a verdade. E a Bíblia diz em João 8,32, na continuação aqui, que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, se antes de conhecer a Cristo nós éramos adúlteros, fornicador, viciado, fumávamos cigarro, cocaína e pedra, todo tipo de pecado que se possa imaginar, quando Ele nos encontrou, Ele nos abraça com a sua graça, com a sua salvação, e Ele nos liberta. A partir do momento que Ele não nos condena, que Ele não nos apedreja, mas Ele escancara a porta da salvação, essa porta da salvação, quando eu passo por ela, transforma a minha mente, transforma o meu coração, me faz largar aquilo que antes era prazer para mim, mas era pecado, e eu começo a andar em novidade de vida, conforme a palavra de Deus. Então a ordem que Ele dá para essa mulher, no término do versículo 11, declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone, saia, não volte mais, não vá se deitar com outros homens casados, não vá adulterar de novo para ser pega por esses homens e talvez apedrejada sem o meu consentimento. Não peque mais, não viva como você vivia, não volte de onde você saiu, não vai de novo para a lama. Cristo já firmou os teus pés sobre uma rocha, não volte a andar na lama. Não volte a se banhar novamente no pecado, não volte a entregar o teu coração às coisas vãs desse mundo. Deixa Cristo direcionar a tua vida, deixa Cristo guiar você, deixa a palavra ser o centro da tua caminhada. Então eu quero falar com você que está vendo esse vídeo agora, que Cristo é a libertação para que você possa andar em novidade de vida. Se você está vendo o vídeo agora, você está bambaleando. Você está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo. Conhece o crente Raimundo? Está com um pé na igreja, outro pé no mundo, é que como todo mundo fala. Então, é para você que Cristo entrega essa mensagem. Vá e não peques mais. Um encontro real com Jesus basta para livrar o nosso coração da imundícia do pecado. Então, se você ainda anda com um pé na igreja, com um pé com Cristo, e também um pé no mundo, você precisa ter um encontro real com Jesus. E o encontro real com Jesus começa quando nós vamos até Ele pela fé e com humildade. Aonde você estiver vendo esse vídeo, nesse exato momento, vá até Cristo pela fé e com humildade. Confesse a Ele os teus pecados,
aquilo que tem devastado a tua mente, aquilo que tem te levado para longe do Senhor, confesse a Ele. Ou você está vendo agora o vídeo pela primeira vez, e você anda numa vida de pecado, mas quer sair dela, vá a Cristo pela fé, entendendo que Ele tem poder para te perdoar e a graça dele basta para te livrar. E vá também com humildade, entendendo que o seu lugar é lugar de submissão, porque você é pecador, mas pode ser purificado, perdoado, livre pelo sangue de Jesus. E isso acontecerá na sua vida quando você confessar a Cristo como Senhor e Salvador e verdadeiramente começar a andar em novidade de vida. Então a ordem que o Senhor deu para ela, não a apedrejando, mas acolhendo esta mulher, é: ninguém te condena, eu também não te condeno, não chegou ainda o dia do juízo, então enquanto esse dia não chegar, vá. Você está perdoada, você está livre da morte. Vá e não peques mais. Não volte mais para a vida que você estava. O meu desejo é que você tenha um encontro real com Jesus. É que você tenha o seu coração transformado. É que a tua mente seja limpa de toda iniquidade, de toda impureza, de toda imoralidade, e você ame a palavra do Senhor ao ponto dela ser encravada no teu coração e gerar dentro de você libertação, porque a verdade liberta. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 9, se eu não me engano, ele disse: eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Viva uma vida próxima do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Você que está sendo aí acusado pelos pecados que você tem cometido, saiba que Cristo não está com uma pedra na mão, mas Ele tem um buraco na mão. A demonstração de amor é o buraco que Ele tem na mão, aonde Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então volte para Ele, existe graça para você, existe perdão para você. Vá ao encontro de Jesus, se jogue aos pés dele, não saia de lá enquanto você não sentir que o fardo de Jesus, que é leve, foi colocado sobre os teus ombros. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Ele guarde a tua vida, que Ele purifique o teu coração e a tua mente, e que você seja cheio da presença do Espírito Santo. E lembrando, não termine esse vídeo sem se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação e compartilhar com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar muitas pessoas que estavam perdidas, mas vão voltar para os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe.